Olha, hoje tem que ir direto ao ponto, começando com a oração. Em tuas mãos nos colocamos, bondoso Deus e Pai, ao iniciarmos essa abordagem, teu Santo Espírito nos ilumine, fale através da tua palavra aos nossos corações. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. É porque, de fato, o grande desafio dessa semana vai ser conseguir trabalhar esse tema em pouco tempo, porque ele é um tema convidativo à discussão, e se a gente não cuidar, a gente perde a direção e o tempo, que será de 35 minutos para abordagem. Então, eu quero sugerir para vocês serem pontuais e fazerem um exercício realmente de síntese, como foi minha tentativa aqui na abordagem da lição dessa semana. Olha, eu sugeri a vocês na última segunda-feira, quando publicamos as dicas, que você pensasse numa pergunta a fazer para memorizar. E o verso para memorizar, ele diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A pergunta é: por que compadeceu-se? A resposta está no próprio texto: porque estavam aflitas e exaustas. E é pertinente fazer novamente a pergunta: e por que estavam aflitas e exaustas? A resposta está no texto: porque estavam como ovelhas que não têm pastor. Olha, esse verso aqui ele já dá para desenvolver muita coisa na sua unidade de ação. Só tendo cuidado para que você não tenha que tomar muito tempo só numa coisa na lição, tá? Essa é a história da humanidade hoje. A aflição e exaustão é resultado da falta do pastoreio, da falta do relacionamento. Por isso que eu escolhi a palavra relacionamento como a palavra-chave da lição desta semana. Então, trabalhe um pouquinho essa questão, porque a condição do mundo está expressa nesse verso. O mundo está aflito e exausto, porque não tem pastoreamento. E a compaixão passa a ser o ato manifesto por Cristo e sugerido a nós no meio dessa pandemia de pecado, ok? Bom, fiz a introdução com o verso áureo, você pode chamar atenção para o título, que é Ministrando como Jesus, e se não tiver muito tempo, trabalhe só esses 4 itens. Eu até sugeri que você encontrasse frases de impacto na lição. Eu encontrei 4 delas. Jesus recebia pecadores e comia com eles. Olha, isso vai contramão da tendência cristã dos últimos tempos. Alguns de nós, não vou dizer muito de nós, mas alguns de nós não fomos acostumados a esse tipo de ministração. Ele tinha comunhão com os ímpios. Forte isso, né? Ele extraía o melhor das pessoas. O melhor que a gente faz é chamar atenção para o pior de cada uma delas. Nosso olhar está invertido nesse processo. Ele é remédio para a alma. Ele era, ele foi e ele é remédio para a alma. Então, essas eram as 4 maneiras, uma das maneiras, 4 delas, em que Cristo ministrava. E você, não tendo muito tempo, termina a lição até aí. Tem mais tempo? Então vamos avançar. Essa frase citada no Ciência do Bom Viver, ela é bem conhecida por todos nós. E ela expressa exatamente qual era o conceito de ministério de Jesus, o seu método. E dentro dessa citação se destaca 5 elementos importantes. O Salvador misturava-se com os homens, manifestava simpatia por eles, ministrava as necessidades, granjeava-lhes a confiança e então ordenava: segue-me. Percebem aí? A metodologia de Cristo está ligada a esses aspectos aqui: misturar, manifestar, ministrar, conquistar e chamar. Você tem usado essa metodologia do mestre na sua relação com as pessoas, no seu relacionamento com as pessoas? É importante pensar sobre isso aqui. Ok? Pronto.
Não tendo muito tempo, você termina a lição nesse ponto. Tem mais tempo? Então vamos avançar. Aí você trabalha duas ênfases da lição de domingo, que está ligado à pessoa de Jesus e ligado aos cristãos, aqueles que o seguem, seus discípulos. Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Note que isso aqui é um ponto importante, porque a luz falsa existe. Não esqueça que Lúcifer era o anjo de luz lá no céu. E quando Jesus veio à Terra para ser a luz entre os homens, a falsa luz já estava no seu ministério. Então ele se apresenta como uma verdadeira luz. E cabe então a pergunta: para quê? Então leia esse texto de João 12:46 com a sua unidade e você terá a resposta. Depois o autor apresenta a figura dos cristãos, dos discípulos. Eles são apresentados como sal e luz para o mundo. E é pertinente novamente você perguntar: para quê? Então, se você quiser navegar a sua abordagem em cima de por quê e para quê, você pode finalizar a lição nesse ponto também, lendo esses textos da Bíblia e fazendo suas considerações finais. Tem mais tempo? Então vamos avançar. Aqui está uma proposta mais completa para que você possa abordar a lição dessa semana. Tema geral: Jesus e as pessoas. Portanto, a ênfase ainda é relacionamento, ok? Nesse sentido, você vai trabalhar Jesus e as pessoas, a sua atitude, lição de domingo, o seu trato pessoal, lição de segunda, os seus milagres, lição de terça e quarta-feira, e seus ensinos. Então, são 4 tópicos aqui ligados à relação ao ministério de Jesus, como ele ministrava. Ele ministrava as pessoas, qual era a sua atitude, qual era seu trato pessoal, através dos seus milagres e através de seus ensinos. Aí você pode dissecar um pouco mais em relação aos milagres, que destaca-se 2 ações dele, a cura física e a cura da alma. A lição cita 2 exemplos de cura física, o fluxo de sangue e o paralítico. Mas cita também o seu propósito primordial, que era a pregação da palavra cura da alma. E a lição até lembra que ele não veio apenas para trazer cura física. Ele curou muita gente, mas não curou todas as pessoas. Ele tinha outro propósito. E os seus ensinos, o autor apresenta 2 propostas metodológicas para o ensino de Jesus, que são as parábolas, a das 10 virgens e dos talentos, o que envolve preparo e serviço para cumprir a missão. Mas a pergunta que eu considero importante dentro da sua abordagem da lição é a de quinta-feira. O que realmente importa? A resposta é: na vida, o caráter; na religião, o amor. Esse conjunto de abordagens você pode usar como uma terceira opção para a sua metodologia na revisão da lição dessa semana. Elas implicam diretamente na ação de Jesus, como ele ministrou. Se não, observe. Sua atitude misturava-se com as pessoas. Seu trato pessoal conquistava o coração das pessoas. Ele via sempre o aspecto positivo delas. Seus milagres, ele manifestava, era uma manifestação do seu poder às pessoas e da sua própria divindade. E seus ensinos eram ministrados através de sua própria palavra. Então vejam que a metodologia de Cristo estava, de fato, inserida no seu ministério. E ele não apenas apresentou uma proposta teórica, ele era a própria prática dessa proposta. Mas o que realmente importa? Talvez seja importante você responder agora para você. O que realmente importa? A lição me ensinou nessa semana o seguinte: o que realmente importa é o chamado. Jesus pode passar pela sua avenida e fazer todas as suas ações de misturar-se com as pessoas, de manifestar a simpatia, de ministrar a necessidade e de conquistar ou granjear confiança. Mas se você não ouviu o seu chamado, a esperança passou por você e você não aproveitou.
Olha, trate esse assunto assim com uma abordagem de apelo realmente para a sua unidade. Eu penso que nós teremos uma grande lição a aprender nessa semana. Se eu pudesse resumir, eu vejo que eu iniciei a lição, a proposta da lição, com perguntas: por quê e para quê? Eu quero finalizar com a mesma proposta. Para o porquê, a resposta é Jesus. Ao para quê, a resposta sou eu. Está estabelecido um relacionamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe a ministrar a principal obra de Jesus aqui na Terra, que é a salvação de pessoas. Os recursos são muitos, a metodologia pode até divergir um pouco, mas a essência precisa ficar aqui, dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Que Deus te abençoe. Olha, te dê capacidade e, sobretudo, que você consiga produzir em pouco tempo a profundidade que a lição dessa semana tem na sua abordagem. Mas Deus fará de você um instrumento para ensinar a sua verdade a outras pessoas. Um grande abraço, até quinta-feira, na verdade até segunda-feira, quando eu publicarei as nossas dicas para a lição número 9. Fico aqui na esperança de nos reencontrarmos presencialmente ou virtualmente na próxima semana.